Boa tarde, estamos no nosso encontro do dia 1º de junho de 2021. Gente, já passou metade do ano, ou vai passar no fim do mês. Eu achei que estava, para mim é o início do ano ainda. No nosso encontro dos projetos integradores. Hoje nós vamos falar sobre a complementação do projeto informacional e projeto conceitual. Por que eu falo da complementação? Porque agora vocês estão se deparando com um monte de coisa que vocês não pensaram, garanto para vocês, né? Eu posso ver pelo desenho de vocês que tem algumas coisas que não estão no projeto conceitual, mas vocês colocaram ali. Pode isso ou não pode? Conversa comigo, Lígia. Só para mim ter alguém para conversar, senão eu fico conversando com a tela e é ruim para mim, eu não gosto. A gente pode pôr, mas a gente precisa complementar no projeto conceitual, eu acho. Isso, Lívia. Sempre você pode colocar algo, pode complementar o projeto conceitual. Sempre você pode complementar o projeto informacional. Eu tenho dúvida, eu não sei onde coloca. É informação ou é uma ideia de vocês? Se é informação sobre alguma coisa, projeto informacional. Se é uma ideia de vocês para colocar no projeto, projeto conceitual. Tá? Tem algumas coisas que vocês vão chegar agora à conclusão que, como é que faz isso agora? Né? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui, vou usar o exemplo de vocês, porque não preciso usar o outro, tem um ótimo exemplo aqui. Essa altura ali, esse rebaixo ali para botar a rodinha, vocês tiraram da onde? Tá no projeto conceitual ou não tá? Conversa comigo, Lívia, pelo amor de Deus. Eu acho me sinto só. Especificado para essa funcionalidade, não. Tá. A gente só botou lá que a gente iria precisar da chapa para dobrar, a gente não botou para essa funcionalidade. Isso. Aí o que eu recomendo fazer? Pega adiciona uma linha lá na matriz morfológica e coloca lá, rebaixo, para diminuir a altura do sistema, ou para diminuir o centro de massa. Escreva da maneira que vocês entenderam. Coloca lá e aí bota as soluções. Essa aqui é só uma solução, né? Existem outras? Sim, vão colocando lá, coloca lá 2 ou 3, tá bom, não precisam muita coisa. Precisa mudar no desenho, daí se a gente olhar só, se vocês quiserem. Agora, quanto mais tiver discutido isso lá no projeto conceitual, mais fácil vai ser para cá. E vai precisar de bastante coisa, porque vocês agora nós vamos entrar nos detalhes. Tudo aquilo, e aí eu sempre, claro que o pessoal da engenharia eu judiava mais, né? Mas com vocês eu não vou fazer isso. Sempre que você se deparar com alguma coisa que não pensou, bota lá no projeto conceitual. Agora, lembre que o professor avisou, hein? Quanto mais coisas nós pensarmos no projeto conceitual, mais fácil vai ser desenvolver depois. Só que isso que vocês estão fazendo agora, né, e isso é natural, né? O amadurecimento da equipe de projeto não é um amadurecimento só por ter mais experiência e tudo mais, né? Assim, para não dizer mais velhos, tá? Mas é porque vocês vão ter mais condições de pensar sobre o assunto. Isso tudo é maturidade sobre o projeto. Olha, o que vocês evoluíram nesses projetos é uma coisa, assim, surpreendente, assim, eu confesso que isso tira um peso da minha consciência, assim, que ele é muito grande. Eu não sabia que vocês iam dar uma resposta tão boa, né? Fiquei ali na expectativa, né? Mas eu não sabia, confesso para vocês, assim, que eu fiquei surpreendido muito positivamente. Podia ter judiado um pouquinho mais. Na próxima eu me recupero, não se preocupe, tá? Mas olha só, tudo isso aí tem que aparecer lá, tá? De preferência, coloquem lá, eu não sei aonde colocar, coloca lá no projeto conceitual, coloca lá no projeto informacional. Não querem adicionar uma linha na matriz morfológica que vocês já montaram? Não tem problema, faz um subtítulo, complementação da matriz morfológica, para vocês também não tiver, porque se aparecer na matriz morfológica, tem que aparecer lá no desdobramento da função global. Lembra aquelas caixinhas que vocês fizeram na sequência lá? O ideal é que também apareça lá. Mas às vezes começa a ficar muito complicado. Então, abram um subtítulo e descrevam ali. Depois a gente vê como é que é a forma mais adequada de aparecer aquilo ali, tá? Ou a gente abre uma daquelas caixinhas da matriz morfológica e agora nós vamos detalhar, tá? Essas perninhas vão abrir.
Hein, Lívia? Abrir como, professor? Para lateral, assim? Para aumentar a estabilidade lateral? Não? A princípio, não. Tá. Porque aqui é um outro princípio. Eu só estou conversando sobre o assunto, né? Não, como é que se diz? Não briguem comigo, não fiquem tristes. A gente só está conversando sobre as coisas, porque assim, ó, essa ideia é de vocês, são vocês que estão desenvolvendo, é a equipe de vocês, é a orientadora de vocês com vocês. Só vamos conversar mais sobre o assunto. Qual que é o tipo do atuador que vocês vão colocar ali? Já sabe? A gente ainda está vendo se a gente vai colocar um atuador hidráulico ou um macaco. Nós estamos analisando aí. Tá. Pensem com carinho no atuador linear, aquele elétrico, tá? Pensem com bastante carinho. Não estou querendo influenciar, mas tem lá no Instituto e está disponível. Então, pensem com carinho. Se não for o caso, não está. Então, esse aqui é um exemplo, e isso está acontecendo lá conosco nos outros projetos. Agora, depois, a gente tem uma reunião com outra equipe. Isso vai acontecer também. Ontem, o professor Ivo, né, e toda essa distribuição de forças que vocês estão tendo aí, e de estabilidade lateral, tudo mais, vocês, de repente, podem conversar com o professor Ivo, tá? Os professores de vocês têm condições de fazer, mas o professor Ivo é o nosso especialista em física, principalmente da parte, quer dizer, em física, né, tem a nossa referência, o professor Ivo. Ontem ele participou da nossa reunião para ajudar a determinar, por exemplo, a potência necessária para a roda motorizada subir com o carrinho, com cadeira de rodas, desculpe, uma inclinação de 20 graus. Fizemos algumas contas lá, a gente sabe que vai precisar complementar aquilo lá, porque surgiram, assim, algumas coisas que precisam ser verificadas ou determinadas de acordo com o que a gente comprar, né, o que tiver acesso, né, mas tá lá. Então, aconselho vocês também, Ligiane, de dar uma conversadinha lá com o professor Ivo, sobre o assunto. Quem é que orienta vocês é o professor Bruno. Tá. Então tá. Então, se quiser, se acharem adequado, chame o professor Ivo, que ele dá uma mão bem boa. Tá? Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Lívia, tem mais alguma coisa diferente aí que vocês colocaram que não apareceu lá? Ou que vocês vão precisar complementar? Eu acho que não me recordo agora. Acho que não. Tá. Muito bem, muito obrigado. Ontem, quando surgiu lá no nosso grupo da roda motorizada, aquela que vai em conjunto, vai atrás da cadeira, surgiu algumas questões sobre princípios diferentes. Então, eu já apresentei para eles, ou mandei para eles o vídeo, pelo menos, sobre esse princípio diferente para a gente poder discutir e amadurecer um pouco mais. A gente ainda está na fase de projeto conceitual. O projeto conceitual ele vai sendo complementado ao longo do período. É aquele negócio, não adianta se apaixonar pela ideia, a gente tem que se apaixonar, a gente tem que buscar soluções. Tá? Então, a gente selecionou tudo bonitinho, pontuou tudo mais. Não quer dizer que a gente não vai mudar quando a gente se depara com alguma coisa nova ou com um esclarecimento diferente. Por exemplo, falta de acesso a algum item. Se tiver falta de acesso a algum item, infelizmente, aquela pontuação lá já não vale mais, porque a disponibilidade não é mais a mesma que a gente imaginou naquele momento, tá? Então, precisa ir lá revisar. Tá? Por exemplo, ontem tive que apresentar, eu disponibilizei esse vídeo para eles, para entenderem qual que é o problema de tu usar motor em duas rodas, né? Tu tracionar um veículo com duas rodas. O pessoal do carrinho de reciclagem ali também vai precisar dar uma olhadinha nesse conceito, tá? Que é o conceito do diferencial. Se vocês quiserem, até boto para vocês aqui o link do vídeo, um vídeo do YouTube. É um vídeo, um dos mais antigos que eu já vi, e é o mais completo que eu já vi também. Não, dos modernos, pode até ter um melhor, acho que, mas não
mas não sei se é tão bom quanto aquele ali que eu coloquei por curiosidade, né? Quiserem olhar, fiquem à vontade. Bem interessante para entender como é que funciona o diferencial do carro, por exemplo. Tá? Então, são essas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. Assim, não temos mais muito sobre teorias agora da metodologia. Agora é hora de fazer, né? Da gente ir complementando e amadurecendo o projeto e tomando as decisões ainda. Claro que a nossa base é o projeto conceitual que nós decidimos, né, naquela fase, só que vai ter muita coisa que vocês vão precisar complementar ainda, tem muita coisa para entender. Ah, mas então aquele lá estava errado. Não, a gente tem que dar um encerramento para aquela fase, porque senão nunca a gente vai começar a detalhar isso para entender bem melhor o que nós vamos fazer. Então, esse procedimento, ele faz parte. O procedimento normal de uma empresa também vai funcionar assim, porque é muito complicado tu conseguir adiantar todos os problemas que vão aparecer lá. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Os outros grupos querem mostrar alguma coisa para a gente poder conversar sobre o assunto? Posso parar de compartilhar a tela, professor? Sim, por favor. Obrigado, Lívia. O grupo lá do moedor lá de polímeros, pode mostrar para nós ali o que tem? Se tem alguma coisa? Tem algum esboço? Ou outro grupo do guincho? Nós, o triturador, só começamos a estrutura, professor. Só bem no início mesmo. Bem no início mesmo. Mostra para nós ali, só para a gente ir acompanhando como é que tá. Não tem problema de estar no início, assim, você está ainda estiverem pensando sobre a estruturação. Isso vai acontecer com todo mundo, tá? E essa, vai mostrando aí que eu vou enrolando, tá? Essa curva, ela vai acontecer de novo. Lembra que vocês começaram o projeto informacional, assim, tudo com dificuldade, né? E daqui a pouco começou a alinhar as coisas e vocês tiveram um crescimento grande. Então, fizeram uma evolução muito grande no projeto. Isso vai acontecer agora. Agora a gente tem uma inércia grande do que nós estamos fazendo, né? E daqui a pouco as coisas começam a engrenar e vocês vão ver que isso também vai ter um volume grande também de trabalho, claro, mas esse trabalho vai aparecer mais. O trabalho de agora não aparece tanto porque ele é um trabalho mais de busca das coisas e pensar como que vão fazer as coisas. De adequar essas coisas, isso é natural, tá? Não quer dizer que nós vamos enrolar muito tempo aí, não começa a dar resultado, não quer dizer isso, mas vai acontecer. Quem é que está apresentando? Lucas? Essa aí é a base do triturador, o funil vai para cima ou o funil... Vai para cima, e daí vai para lateral, vai ter uma rampa para despejar no bag, por isso que ele é alto. Tá, então, mas como é que vocês estão pensando no resto da estrutura? Vocês colocaram isso no projeto conceitual lá? Sim, aqui do lado vai ter uma escada, a princípio. Uma escada não, uma base, assim, para a pessoa conseguir subir, alcançar e conseguir despejar os litros aqui em cima. Aí aqui vai ter uma câmera de filtração e em cima o funil que vai guardar as garrafas. Tá, aquela questão, essa é uma questão ergonômica, né? Mas aquela questão de segurança, vocês chegaram a dar uma olhadinha? Segurança das lâminas, tu fala? Não, segurança, sim, para a pessoa... Por exemplo, se alguma coisa prender, né? Pois a gente pensou em botar o motor com... Eu não sei como é que fala, mas que ele vai para um lado e vai para o outro. Tipo, ele vai e volta. Aí, digamos, embuchou, tu liga o retorno dele na colheitadeira, assim, por exemplo. Tu liga o retorno, daí ele gosta para fora. E daí tu liga de novo, ele começa a triturar de novo. Tá, Lucas. E Lucas... Isso é uma coisa cara de eu colocar no motor, tá? Não quer dizer que nós não vamos colocar, não estou dizendo isso. Uhum. Mas quer dizer que eu preciso de um orçamento disso. Pois Conversa ali com o Giancarlo, porque nós precisamos pensar bem pensadinho nisso, que se faz com o inversor de frequência, tá? Uhum. E aí... Com quem que eu poderia falar para calcular o torque na ponta das lâminas? Que sai do motor redutor, daí para a ponta da lâmina. Começa a conversar com o professor Ivo, depois a gente vê a parte do dimensionamento das peças, tá? Tá. Mas comecem a verificar lá com o Ivo qual que é a potência disso.
Porque o motor, geralmente, são dois parâmetros que a gente tem que ter, torque e rotação. Assim, a gente começa a selecionar o motor por esses dois valores, tá? E o torque de pico. Então, a gente vai ter que... E depois a gente vai ter que parar bem paradinho para pensar, talvez a gente vai precisar também de uma ajuda do professor Vitor Hugo, nessa parte aí, para a gente verificar algumas coisas ali. Tá? Mas vamos olhando, primeiro dá uma olhadinha assim, como é que vocês vão, pensem como é que vocês vão estruturar essa conta aí, que ela não é uma conta trivial, porque a carga máxima ela se dá quando todas as linhas estão em corte, né? E pelo que eu me lembre, a tensão desse cisalhamento para esses casos, a força desse cisalhamento, na verdade, é uma equação empírica, ela não é uma equação direta. Então, tem que dar uma olhadinha com carinho nisso. Eu não me lembro direito como é que calcula isso. Nós vamos ter que revisar isso. Tá? Então, são essas coisas, assim, por exemplo, assim, essas equações que nós estamos levantando, nós estamos determinando para determinar potência, para determinar força. Isso tudo é projeto informacional. Quer dizer que lá no início a gente não pensou nessas coisas, né? Ou agora que surgiu esses questionamentos, nós vamos complementar lá. Né? Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento do projeto, tá? Mas assim, ó, Lucas, dá uma olhadinha nos itens de segurança. E esse aí é só um item, tá? Mas tu tem que ter os acionamentos, botando os botões de emergência, e em alguns casos tem uma linha de emergência que tu puxa, e aí ele pode fazer, ou ele faz primeiro a parada e depois tu aciona o retorno. Dá uma olhadinha lá, vocês precisam olhar isso com carinho, e isso faz parte também do projeto conceitual. Tem que, e por que eu tô insistindo nisso? Porque assim, eu preciso disso para colocar naquele pedido lá do edital. Não quer dizer que a gente vai ganhar, mas assim, se a gente não colocar, aí fica mais complicado ainda, né? É uma possibilidade, mas não é certo. Agora, é certo que não vem se não colocar. Tá? Alguém mais? O pessoal do carrinho de reciclagem tem alguma coisa para mostrar para nós? Tomaram a decisão sobre os materiais da estrutura lá? Não me deixem falando só. Olha, sim, professor, a princípio, a parte da estrutura ali do chassi embaixo vai ser de aço, e daí, para subir para cima, a gente vai usar os perfil estrutural de alumínio. Tá. Fizeram algum esboço já? Tu mostra, Otávio? Mostra sim, um minuto. Olha se está aparecendo. Está aparecendo a tua tela geral, não está aparecendo o desenho. Agora sim. Tá. Aquela parte da frente ali é para colocar os pés ali, é isso para fazer. Aí? Essa espécie de para-choque? Na verdade, assim, prof, nós pegamos como base um daqueles projetos que a gente tinha usado lá no informacional e no conceitual para montar essa estrutura. E a frente a gente ainda está decidindo, então a gente botou igual como tá lá, para depois a gente só se basear nesse para continuar. Tá, então vocês estão vendo que a geometria da estrutura de vocês não colocaram no projeto conceitual, né? E agora vocês estão se deparando com essas decisões para tomar agora, é isso, né, Jennifer? Isso. Tá, como eu disse, assim, não tem problema com isso, isso é natural do projeto. Agora, se vocês montassem uma linha lá para ver os tipos de estrutura diferentes, aí ia ser legal também, tá? E esse vídeo que eu postei ali no
no chat ali, se vocês quiserem dar uma olhadinha, também vai ajudar vocês ali para entender alguma coisa. Então, eu não estou me atravessando com o professor Vitor Hugo, tá? É só um auxílio, assim, é só para vocês olharem ali com carinho, né? O que acontece. Nós tivemos que montar lá em Chapecó, montamos só porque o professor Vitor gosta que eu cite Chapecó, nós tivemos que montar um diferencial eletrônico. Olhem ali por que precisa isso, né? Pensem, vocês vão ter que pensar nesse assunto aí com carinho. Tá bom? Mas tá ficando interessante, assim, é bem interessante essa geometria que vocês estão selecionando aí. Professor, nós fizemos com essa imagem aqui, acho que vou dar uma pesquisadinha. Eu me lembro da imagem, sim. Essa aqui, ó. Que daí tinha 2 camadas, e uma camada atrás Isso. não precisava, porque nós pensávamos que a maioria do peso ia ficar na região mais central aqui, então não precisava ter a estrutura meio que duplicada, o reforço, até o final. Era só para adicionar peso. Então, nós pensamos assim. E aquela parte da frente é uma parte que seria de suporte, assim, para a estrutura que vem em cima, que vai o toldo e as placas. Então, é mais ou menos isso. Vocês, aí, Otávio, tá no segundo ano, né? Isso. Tá, eu só estou te perguntando, eu sei que tem colega no segundo ano, mas é só para a gente poder conversar, para mim poder conversar com alguém. Lembrem lá de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, não sei, eu não me lembro como eu esqueço como é que vocês chamam aqui, mas lembre lá do módulo de resistência, tá? Como é que se altera o módulo de resistência para elementos de flexão. Ali está estruturado, tá? Mas é só para lembrar lá daquela teoria lá. Bem legal, bem interessante. Tá bom. Querem mostrar mais algum projeto? Acho que não. Tá. Nós mostramos 3, né? Foi 2. Qual que é o outro guincho? Tem alguma coisa? Tem um pouco sim, professor, mas nada muito estruturado. Não tem problema, Júlia, é só para a gente conversar sobre o andamento, não temos mais, como eu disse, assim, não temos mais teoria, nós temos que conversar agora sobre ideias, né, sobre o andamento, sobre algumas coisas nesse sentido. É claro que, às vezes, que as decisões são vocês orientadores, é só para mim ir dando pitaco para botar mais caraminholas na cabeça de vocês, hein. Como não tem coisa, está quase pronto já, tem até o atuador pronto ali. A gente optou essa semana que passou dar uma ajudada para os bichos, porque os bichos estavam muito perdidos no aplicativo e a gente queria que eles pudessem colaborar também. Então a gente fez vários testes, a gente tem várias peças que os bichos fizeram para todo mundo conseguir participar. Mas assim, de pensar mesmo, a gente não pensou muita coisa. A gente pegou as medidas que a gente tinha estabelecido lá no começo do projeto e foi tentando adaptar para o nosso projeto agora. Só que não tem nada definido porque a gente não fez cálculo de centro de massa nem nada ainda para posicionar as coisas certinho. Não, mas o esboço está bem feito, tá bem encaminhado, né? A gente tem a cara do projeto, é essa, agora tem que botar dimensões, né? Não é isso, Juliana? Isso. Tem um elemento ali que vai quebrar, né? Porque está sendo dobradiça lá, a parte de cima do guincho não dobra, né? Quer dizer, dobra, né? A força dobra, mas não fica difícil de voltar ao mesmo lugar, mas tudo bem, isso é a evolução do projeto. Eu sempre digo assim, ó, projeto, o que é? Começa pela parte mais simples, e depois a gente vai detalhando algumas coisas e isso vai evoluindo. Às vezes um pouquinho de trabalho, sim, mas assim, a evolução, o entendimento do projeto, a complementação lá do projeto conceitual, ele faz parte. Isso ninguém aqui, não sei os orientadores, tá? Mas eu vou dizer, tira os outros orientadores fora, que são pessoas muito experientes, e eu vou me incluir agora com tudo isso aqui. Eu nunca projetei nenhum desses projetos aí, né? Então, nós estamos aprendendo tudo junto. Não, eu fiz outras coisas. Não, isso. O professor meu dizia assim, quem que é o especialista sobre o assunto?
são vocês que estão fazendo, vocês que estão conhecendo cada detalhe desse aí. Nós que os orientadores estão aqui para dizer assim, olha, eu já tive experiência com isso, que é parecido com o que tem ali, e que pode dar problemas. Ou a bibliografia, né, os livros, todo aquele componente de coisa diz o seguinte, ó, que esse tipo de coisa não é adequado para essa aplicação aqui. Agora, as aplicações realmente, esse conjunto dessa forma aqui, são vocês que estão desenvolvendo, vocês que conhecem tudo. Lá no final, se der errado, é claro que nós vamos botar a culpa em vocês, né? Não, nós vamos dizer assim, mas não é meu trabalho, né? Daí tu tira o corpo fora. Mas se der certo, vamos dizer assim, eu participei. Cristiano, concordo. Eu participei, eu ajudei, dei pitacos, né? Não é isso? Hoje. Perfeito, então, eu concordo. Se der certo, nós ajudamos. Se der errado, foi os alunos que fizeram. Se der errado, diz assim, eu avisei, mano, não me viram, né? Então, é assim melhor ainda. É assim a vida, né? Gente, muito legal mesmo. O outro, eu vou mostrar agora, já que a gente já viu quase todos. A outra roda motorizada, não sei como é que tá, porque a nossa reunião é hoje, mas eu vou mostrar do outro. Eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Vamos ver se tem alguma coisa errada, aberta aqui. Não tem nada de errado. Eu vou mostrar como é que a gente trabalhou ontem aqui. O professor Ivo usou um super software de escrita aqui. Fiquei muito interessado no software que ele usou aqui para fazer as contas aqui. Está aqui, ó, nos auxiliou a calcular a potência necessária para fazer o deslocamento, né? E agora, uma coisa que eu conversei já com eles ontem, e eu vou conversar com o resto de vocês hoje, é o seguinte, ó, por exemplo, para subir uma cadeira de rodas com o conjunto inteiro, tendo 110 quilos, né, ou 1.100 newtons, aproximadamente um pouquinho menos de 1.100 newtons, né, mas a massa da cadeira mais cadeirante, 110 quilos, para subir uma rampa de 20 graus, que é uma rampa bem inclinada, vamos dizer assim, fazer o acesso naquela rampa do bloco central ali, a 3,2 metros por segundo. Por que 3,2 metros por segundo? Porque essa é a marcha rápida de uma pessoa, né? Quando tá andando rapidinho assim, né? Claro que tem uns que tem perna maior, tem perna menor, mas a média é mais ou menos isso. Para subir aquela rampa, qual que é a potência que a gente precisa, né? A potência, se tudo fosse perfeito, se não tivesse chuva, se não tivesse vento contra, se não tivesse atrito, se não tivesse os perdas por transmissão, se não tivesse nada, a potência necessária seria 1.181, tá? O que a gente conversou ontem? O que vai acontecer se eu não tiver essa potência disponível? Simplesmente a velocidade não vai ser essa aqui. Quer dizer que eu não vou poder subir naquela velocidade, a velocidade vai diminuir. O que isso quer dizer? Por que vale a pena fazer esse tipo de conta? Porque quando a gente montar isso e sentar, se tudo der certo, nós vamos testar. Quer dizer, depois que toda a turma testar, aí tiver segurança, nem quebrar nem nada, né? Nem ficar com a canela roxa, aí o professor vai testar também. A gente sabe que essa subida não vai ser naquela potência que a gente esperava, né? Não vai ser naquela velocidade que a gente esperava, ele simplesmente vai diminuir a velocidade. Nós não vamos ter surpresa nisso, né? Não vai ser aquele negócio assim, fui surpreendido porque não sobe tão rápido quanto esperava. Não, a gente sabe que em subidas, e o que é normal, que vocês que andam de bicicleta, vem andando ali na horizontal, tá tudo certo. Agora pega uma subidinha, né? O pessoal bota a língua de fora e diminui a velocidade, tenta diminuir o máximo as marchas, começa a jogar mais energia fora na transmissão, mas consegue subir, só que uma velocidade bem baixa, isso é normal. Agora, isso aqui nós estamos comprovando pelas equações, tá? Aí os motores que estão disponíveis, né? Conseguimos 1.200 watts aqui? Talvez não.
talvez bem menos que a metade. Agora, se a gente usar menos que a metade, talvez a gente nunca atinja essa velocidade aqui. Então, são decisões que nós vamos tomar agora, porque o ideal é que a gente parta disso aqui para cima, e ele começa a levar em consideração essas perdas. O real não é esse, o real é que a gente consegue fazer. Então, essa decisão que nós estamos tomando, ela é baseada no conhecimento sobre o que vai acontecer, não na ignorância. Não é uma surpresa, eu usei um motor de 500 watts e não subiu, né, ou teve dificuldade de subir e diminuir muito a velocidade. A gente já sabe que isso vai acontecer. Agora nós já sabemos que isso vai acontecer, porque a gente sabe quanto que é o mínimo desse sistema aqui, tá? Talvez a massa também aumente, quer dizer que a potência necessária... Talvez a potência necessária também vai ter que aumentar, né? Isso tudo não vai ser mais surpresa para nós, a gente fizemos contas, tá? E aí a gente começou a fazer algumas coisas sobre transmissão, caso existam as opções por usar uma transmissão, não usar o motor direto na roda. Guilherme, tu tá entre nós? Não? É o Guilherme que tem o desenho. Mas olha só, nesse esboço aqui, esse que é o final do projeto conceitual deles, aqui tem uma roda só. O Guilherme apresentou ontem uma nova ideia com duas rodas, né? Porque tem várias desculpas para isso, porque aumenta a estabilidade lateral, né? Não tem uma tensão tão grande aplicada naquele ponto lá, porque as lateralidades estão também distribuídas pela bicicleta, e dali surgiu aquele vídeo que eu coloquei ali no chat de vocês também, porque se colocar duas rodas, nós vamos ter um problema de movimento de velocidades diferentes na roda interna e na roda externa, então dali que surgiu isso aqui, tá? Certo, minha gente? Do pessoal da outra roda motorizada que nós vamos conversar hoje, tem algum esboço para a gente mostrar para os colegas aí? Não? Tem alguém aí? Não tem nenhum esboço. Não tem ainda, mas não tem problema. Hoje já vai começar a conversar sobre isso, tá? Então tá, minha gente, vocês têm mais alguma dúvida? Querem conversar sobre mais um assunto sobre isso? Professor. Sim, Juliana. Além de fazer o desenho, então, e complementar o resto do projeto, vai ter mais alguma etapa para a gente fazer agora? Olha, isso já vai, talvez a gente não consiga fazer tudo, tá? Porque isso vai dar trabalho. Muitas coisas nós vamos ter que detalhar. Nós vamos fazer a documentação para a fabricação. Tá? Documentação para a fabricação, o que é? Não é só o desenho, né? Professor Flávio tá aqui. Professor Flávio, pelo amor de Deus, não me deixa mentir sozinho. A documentação para a fabricação se vocês conseguirem terminar todo o detalhamento, né, e aí sobrar tempo, nós vamos começar a fazer isso. O que é a documentação para a fabricação? É dizer o seguinte: vamos pegar uma peça e vamos dizer assim, qual que é o plano de fabricação dessa peça, né? Então, Juliana, qual que é de vocês? O guincho para cadeirantes. O guincho para cadeirante. Talvez vocês consigam. Mas vocês vão usar tubos, né? Ou tubo ou um outro perfil, né? O que tu vai fazer com esse tubo? Como é que ele vai pegar um tubo que tem um comprimento lá de 3 metros, 6 metros, vai transformar na estrutura? Então, a gente vai ter que pegar o tubo e serrar. Vai serrar como, Juliana? Dá para serrar a mão? Fala, Juliana. Eu ia falar a mão ou na serra-fita. Isso, mas tu vai tomar decisão. Por quê? Tem que tomar todas as decisões antes de entregar a documentação? Não, quanto mais, é aquela história, quanto mais completo vocês estão adiantando coisas da próxima etapa, né? Se conseguirem chegar lá, nós vamos ter mais trabalho. Quanto mais completo a gente conseguir chegar lá, por exemplo, lá, vamos dizer que vamos botar um turbante aí, vamos ser otimistas, tá? O nosso otimismo quer dizer que em outubro
nós vamos conseguir entrar no laboratório. Uma análise pessimista é que só em março nós vamos conseguir entrar nos laboratórios. Tá? Espero que a parte otimista ganhe, tá? E outubro não falta muito, né? Outubro são 4, 5 meses e a gente recém está numa fase, né? Então, vamos dizer que em outubro a gente consiga entrar. O que tu vai fazer primeiro? Qual que é o plano A? O plano é a serra-fita porque dá menos trabalho, né? Às vezes, né? Qual que é o plano B? O plano B é fazer a mão. Como é que corta a mão? Né? E aí a gente tem que fazer uma programação do que tem lá no laboratório, porque assim, vocês vão precisar ocupar, na mesma fase, o outro grupo que constrói guincho também vai precisar. Na mesma fase, o outro grupo que faz o carrinho de coleta de recicláveis também vai precisar. Nós vamos ter que fazer uma programação, né? E aí entra uma outra teoria que eu não sei exatamente em que semestre em que ano que você estuda, não é semestre, né? Que é a organização da produção, que nós vamos ter que fazer, porque senão vai dar peleia, né? Quem é que o maior grupo ganha ou não? Nós vamos decidir isso de uma forma mais amistosa. Métodos e processos, daí tem que definir o que vai ser feito, o que tem que fazer primeiro. Primeiro marca todas as peças, depois vai lá cortar, ou vai querer marcar lá no lugar, né? Tem que fazer tudo, porque realmente quando chegar lá na serra-fita, tá todo mundo na serra, tá todo mundo querendo usar torno, todo mundo quer usar fresa, e ninguém faz nada. E não pode acontecer isso, tá? Nós vamos fazer na verdade, sim, nós temos que conversar ainda sobre o assunto, né? Lembrem que a gente está em desenvolvimento também do método. O método não é só aquilo que a gente apresentou, que estava na teoria. O método é o que nós vamos fazer. Nosso método, assim, o que eu aplicava era assim, só vai para a fabricação quem tem documentação pronta, quem tem um plano bem definido, tá? E tem outras coisas, assim, que depois a gente vai conversar, né? Sobre EPIs, sobre comportamento em laboratório, tem um monte de outras coisas que nós precisamos conversar antes de botar o pé no laboratório. Então, para mim, né, e aí vocês vão ver um outro lado, assim, um pouquinho mais rígido, né, que não entra no laboratório quem não está preparado. Quem não está preparado é o quê? Quem, primeiro, não conhece o equipamento, segundo, não está com o EPI, e terceiro, quem não tem documentação para fazer. Vocês não podem chegar lá, que nem diz o professor Jean, e querer marcar as peças. Não vale. Tem que fazer. As máquinas, as nossas, por mais que tenham momentos ociosos, elas são. E aí nós vamos entrar em outras coisas, isso é o aprendizado mecânico agora. As máquinas são caras. Todo momento que vocês estão com ela ocupada, vocês estão desperdiçando recurso. Aí isso é caro. Tá? Então, nós precisamos organizar as coisas para chegar lá bem encaminhado, não é chegar lá e começar a sapatear em volta da máquina para ver o que vai fazer, como vai fazer. Vai acontecer isso? Vai. Mas nós vamos tentar diminuir ao máximo, tá? Máximo mesmo, assim, fazer o trabalho do mecânico. Não é o trabalho da teoria, por exemplo, que vai existir também, né? Mas em outros momentos, teoria maker, que vai chegar lá e vai tentar aprender como é que faz ou buscar uma melhor forma. A nossa tendência é chegar lá com as coisas já pensadas. Tá? É isso, Julia. Isso, obrigada. Tá? Mas isso vai ser, nós vamos fazendo isso. Isso é o conjunto de coisas que compõe a formação do mecânico que nós vamos tentar aplicar aqui. É a teoria mais adequada possível. Vai chegar momentos que não vai dar para fazer, sim, né? Mas nós vamos tentar minimizar isso ao máximo. Gente, mais alguma dúvida? Professor, Sim, Otávio. desculpa, mas eu esqueci o nome daquele conceito que o senhor mandou pesquisar de mecânica dos sólidos e resistência dos materiais. Módulo de resistência. Isso, obrigado. Tá. Então tá, minha gente, uma boa tarde para vocês, os orientadores, o professor Bruno pediu um momentinho para falar, a gente pode ficar aqui, eu acho. Pode ser?
Uma boa tarde para vocês. Foi um prazer.